pessoal, tá na mão, velho. Você sabe o que eu tenho aqui, né, Driguizão? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o rei do custo-benefício. Isso aqui eu já posso falar, sabe por quê? Porque eu já testei esse notebook na versão com a RTX 4060. Eu tava ansioso pra testar a versão com a RTX 4070. Aí a versão com a RTX 4060 sumiu. E a versão com a RTX 4070 tá custando o que custava a versão com a RTX 4060. Mas calma lá, vocês vão entender. Fala aí, galera, agora vocês estão... Aqui é o Lipe e aqui na minha mão eu tenho o Acer Predator Helios Neo 16. Que nome gigantesco. Com a RTX 4070 e i7 final HX. Esse notebook é muito forte, pessoal. E muito completo. E tá barato. Eu comprei ele em promoção no link que a gente mandou lá no grupo de ofertas. Se você não tá no grupo de ofertas, você tá perdendo tempo. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Olha só quanto eu paguei nele. Tá aí o print, ó, do grupo. 8.739. Parcelado. Sim, dava pra parcelar. No momento que eu tô gravando o vídeo, ele também tá em promoção ainda no Mercado Livre. Olha aí, tá 9.299, mas pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo ele seja ainda mais barato, pode ser que tenha voltado em promoção. Então vou deixar o link dele aqui embaixo também, mas entra lá no grupo que quando surgir essas promoções é legal. E bom, eu paguei 8.700 e pouco, né? E nesse preço não existe nenhum notebook mais forte do que esse, pelo menos na teoria. Vamos testar se na prática é verdade. Mas é bem provável que seja, porque a gente tá falando de um notebook que não é capado e tem uma RTX 4070, tem teclado top, tem construção top. Véi, tô ansioso. E o Acer Predator Helios Neo 16 com 4060 já era um notebook que eu tinha gostado, né? Como vocês viram, comprei no Mercado Livre. Então tá aqui a caixinha do Mercado Livre. Chegou no dia seguinte, então eu comprei ontem, chegou hoje. E tá aqui. Caixa da Predator, ó, já é diferenciada, né? Já tem uma cor diferenciada. Beleza, mas provavelmente é a mesma coisa de sempre, né? Tá aqui, ó. Helios Neo 16. É, esse aqui. Meus amigos, esse aqui eu quero montar um setup gamer com ele, top. O que vocês acham de um vídeo desse? Vocês acham que fica da hora fazer? Se vocês quiserem, dá pra fazer daí um vídeo montando um setup gamer top com Helios Neo 16. Enfim, ou simplesmente montei um setup gamer top com notebook, daí eu uso ele. Vamos ver, ó. Tá aqui, bem embalado, mas padrão, né? A caixa não é diferente não, só pro lado de fora, do lado de dentro é igual. Então aqui tá o notebook, já tirei ele de cara, vou deixar ele aqui. E aqui nós temos carregador, que bem provável que seja... Eita, o que caiu aqui, rapaz? Caiu meu tablet. Não tem problema. Aqui tá a caixa do carregador, o carregador é um pouquinho pesado, o cabo do carregador e aqui tá o carregador. Gente, não tem o que fazer, tá? A gente tá falando de uma RTX 4070 Full. O carregador vai ser grande e é um pouquinho pesado sim, tá? Não tem como. Afinal de contas, nós estamos falando de um carregador de... deixa eu ver se eu acho aqui quantos watts ele tem. 330 watts, tá muito pequeno, não vai dar pra enxergar. Mas 330 watts da marca Chicone, ou Chiconai, não sei como que fala. Mesma marca e mesma fonte de todos os Acers, né? Não muda nada, mas esse daqui é maior. E tirando aqui agora o notebook, temos aqui certificado, manual de garantia e aqui temos o que interessa. Temos o... ele não é tão pesado quanto eu achei, tá? Achei que ia ser mais pesado. Olha que coisa linda, gente. Esse daqui é o Predator Helios Neo 16. Nossa, ele é muito top, cara. Olha, aqui tem um acabamento de plástico envidraçado. Nossa, é muito bonito. A versão com a RTX 4060 não é assim. Ele é bem diferente, né? Olha aí um take da traseira da versão com a RTX 4060. Esse aqui realmente é bem diferenciado. Olha só, tem aqui uns easter eggs. Então aqui tá escrito alguma coisa? Slov MV. Pode ser que seja código Morse, pode ser que seja alguma mensagem. Depois eu vou pesquisar. Tem o logo da Predator. Inclusive vai uma curiosidade. Sabe o logo Nitro que a gente tem no Acer Nitro? É exatamente isso aqui, ó. É metade do logo da Predator, ó. Aí quando você junta os dois, fica o logo da Predator, tá vendo? Aqui tem também outras inscrições, provavelmente é código Morse. Tem umas setinhas aqui em cima, aqui embaixo tá escrito Neo, tá escrito Helios, tá escrito 16, por quê? Que é 16 polegadas e é de alumínio, tá? Essa tampa dele. E aqui na parte de baixo, ó, saída de ar bem grande aqui, entrada de ar, saída de ar. Saída de ar, na verdade, é aqui na lateral, né, ó. Tem aqui dessa lateral, com duas USBs rápidas. Tem aqui o LEDzinho. Na outra lateral, mais saída de ar. Tem entrada para cartão micro SD. Oxi, por que colocaram essa entrada aqui? Cadê o USB-C, velho? Ah, tá aqui atrás.
Entrada para cartão micro SD, diferente, hein? Diferente. Geralmente é cartão SD, micro SD é meio difícil. USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Aqui temos uma RJ45 e aqui na parte de trás, sim. Saída HDMI, duas USB-Cs. Tem símbolozinho aqui de bateria, não sei se ele carrega via USB-C. Provavelmente sim, né? Vamos testar. E aqui a entrada proprietária para o carregamento e a saída de ar prata. Nossa, esse notebook é muito bonito. Muito louco, velho. Vamos abrir ele? Será que abre com uma mão? Vamos ver. Aí, abre com uma mão, ó. Tranquilo. Tirar aqui. Teclado é o mesmo que a gente já tinha visto, né? No outro Helios. Mesma coisa. Inclusive, é meio azulzinho aqui. Agora, tem uma diferença que eu já vi logo. Deixa eu ver se vai ligar. Acho que eu vou precisar ligar ele na tomada para poder ligar. Mas já vi uma diferença aqui, ó. 240 Hz G-Sync. Tem 240 Hz essa tela. Tem i7 final HX RTX 4070. Meu Deus. Gente, eu não vou ficar enrolando, não. Eu vou ligar esse notebook aqui agora, eu vou colocar para configurar, eu já volto aqui uns dias para você, só vai custar um like. Deixa o like aqui nesse vídeo e vamos configurar. E já comenta aqui o que você quer que eu compare aqui. Você quer que eu faça comparativo? Que vídeo você quer ver com ele? Bora, porque ó, se a fonte é grande assim, tem um ponto negativo porque atrapalha na portabilidade, mas tem um ponto positivo. Quando a fonte é forte, a gente sabe que o notebook é forte também. Bora configurar, fica com os takes dele. Pessoal, estamos de volta aqui com o Predator Helios Neo 16 com RTX 4070 e a primeira coisa que eu quero tentar responder nesse vídeo é, na verdade não é a primeira coisa, mas é uma das coisas que eu quero responder, que é, será que ele é muito melhor do que a versão com 4060? Será que ele é muito mais forte? E eu já vou falar logo de cara, e aí mais pra frente vocês vão ver na prática. Obviamente ele é mais forte que a versão com 4060, né? Aqui nós estamos falando de uma 4070, e o processador aqui também é melhor. Mas na prática, Felipe, olha, na prática a versão com 4060 já entrega um ótimo desempenho para a maioria das pessoas, tanto para jogar quanto para trabalhar. A maior diferença aqui vai ser na hora do trabalho. Realmente ele vai conseguir entregar uma performance muito superior à versão com 4060, mas isso a gente já vai falar mais pra frente. Então logo de cara, ele é melhor, obviamente, que a versão com 4060, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, só que na hora de jogar, eu não percebi essa diferença tão grande não, tá? Sendo bem sincero. Mas, vamos lá. Primeiro, o notebook é muito bonito, né? Vocês viram? Ele tem o logo Predator que acende aqui. Olha que da hora. Você pode escolher a cor desse RGB. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu deixei azul. Bem bonito, né? Faltou ter um RGB aqui, ó. Imagina se aqui essa parte de dentro acendesse. Putz, ia ficar legal demais, hein? Bom, eu também consegui traduzir o que tá escrito aqui embaixo e aqui em cima também, ó. Esses códigos. Mas no final do vídeo eu mostro pra vocês. Bom, aqui na parte de trás, então, nós temos essas duas USB-Cs que são full function. Então, elas têm todas as funções. Transmite dados, imagem e sim, elas carregam o notebook. Porém, nós estamos falando de notebook com uma 4070, né? A fonte dele original tem mais de 300 watts. Então, obviamente, você não vai conseguir carregar ele com qualquer carregador. Para você carregar ele, você tem que ter um carregador que entregue pelo menos 100 watts. Então, para testar, eu peguei aqui uma Powerbank, né? Tem essa Powerbank da Movespeed, super recomendo, tá? Vou deixar o link dela aqui na descrição. Custa mais ou menos R$300 essa Powerbank e ela entrega até 145 watts se ela estiver ligada na tomada ou até 100 watts fora da tomada. Então ela carrega totalmente aqui esse notebook, dá para carregar, né, ele. Então, ó, vou conectar ela aqui em qualquer uma dessas USB-Cs aqui, tá? Então, ó, conectei e pronto, já fez até o barulho. Deixa eu vir aqui com o mouse, olha só. Ele já diz aqui que tá carregando, ele aparece um aviso, né, porque o carregamento está lento, obviamente, né, porque são 100 watts a bateria, e o carregador dele, como eu falei, são mais de 300 watts, mas sim, ele carrega via USB-C, então caso você precise conectar uma Powerbank, como eu fiz aqui agora, ou qualquer outro carregador de celular, em algum momento, é bacana que dá pra fazer isso, né. Bom, outra coisa legal também é que ele tem G-Sync e NVIDIA Optimus, então a gente consegue ligar a tela dele direto na placa de vídeo. Isso é muito bom para performance, tá? Ele é bem completo em quesito de função, ele tem tudo aqui, tem NVIDIA Optimus, tem G-Sync, tem duas portas USB-C Full Function, tem duas USB-A, na verdade tem 3 USB-A, tem RJ45, eu só não entendi muito essa entrada micro SD, vou falar bem a verdade para vocês. Só que isso só vai ser legal para quem é piloto de drone, né?
Você é piloto de drone, isso aqui é bacana. Você pode já tirar a imagem do drone aqui e colocar aqui. Eu que uso câmeras, como vocês estão vendo aqui, tem câmera aqui que tá me filmando. Essas câmeras utilizam cartão SD normal, que são os maiores. Aí não dá pra encaixar aqui, né? Mas é isso, em conexão ele é bem completo. Achei legal o RGB aqui na parte de trás. E como vocês viram também, ele tem RGB no teclado, configurável, ó. Eu coloquei aqui algumas cores, são 4 zonas de cores, então eu deixei bem separado aqui, ó. Aqui tem uma zona, 2, 3, 4 zonas de cores. Você pode escolher as cores que você quiser para cada uma das zonas, ou deixar tudo numa cor só. Tem vários padrões, mais para frente eu mostro para vocês. Tem o trackpad, o tamanho é ok, tá? Bom trackpad, todas as funções do Windows normal, funciona perfeitamente. E na parte de dentro desse notebook, ele é todo de plástico. Na verdade, tirando a parte da tampa, que é de alumínio, todo ele é de plástico, tá? Aqui embaixo, na parte de trás, tudo plástico, mas bem construído. Eu acho que a tampa ela é um dos principais pontos do notebook que eu acho que vale a pena ser de alumínio mesmo, né? Aqui eu também gosto quando a parte de dentro é de alumínio, mas tá ok, a construção é muito boa assim. Ainda mais pelo que ele custa, eu acho que tá excelente. E bom, por que esse notebook aqui é tão legal? Exatamente pelo preço que ele custa. Eu comprei ele em promoção por R$ 8.799, inclusive ele tá esse preço no momento que eu tô gravando, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo, vocês estão vendo aí. Mas o preço normal dele é por volta dos 9 mil e poucos reais. Por que ele é tão legal? Porque com 4070 você não tem nenhum outro notebook nessa faixa de preço. E ele entrega tanta potência quanto um ROG Strix G16 de 12 mil reais, por exemplo. E ele custa muito menos, né? 8.799 quando tá em promoção, ou 9 mil e pouco quando tá no valor normal. Então ele realmente é bem top, porque ele entrega muita coisa num preço interessante. E vocês vão ver daqui a pouco, na hora dos testes, que realmente é o melhor custo-benefício de notebook possível, assim. Se você tem esse dinheiro, é o melhor custo-benefício. Você vai ter muita potência. Por quê? Ele tem um i7 14700HX. Pessoal, esse processador tem 20 núcleos com 28 threads. Sim, são 8 núcleos de performance, 12 de eficiência e 28 threads. É muito forte. Além disso, é um processador HX, então ele é voltado para games e trabalho, ele entrega muita performance, então é um baita de um processador. Não só... 14, né? 14ª geração. E ele também tem uma RTX 4070 Full, ela não é capada, tem 140 watts de TDP e não só isso, 8 GB de VRAM. Gente, uma 4070 tem o dobro de núcleos do que uma 4050 ou uma 4060. A gente está falando de uma placa muito mais forte na hora de trabalhar. Na hora de jogar, nem sempre você vai ver ela tão mais forte assim do que uma 4060. Mas na hora de trabalhar, meu Deus, não tem o que falar. Então assim, muito da hora. Outra coisa legal, a tela dele só faltou ser uma tela, sei lá, mini LED ou OLED, mas também é uma tela excelente. A gente está falando de uma tela de 240 Hz, isso aqui é diferenciado. 3 milissegundos de tempo de resposta de pixel, mas eu testei aqui, não vi arrasto de imagem, não vi artefato, a tela é muito boa, tá? Tá aprovado também. Bom, além disso é uma tela Wide Quad HD, então a resolução dela é muito boa, 240 Hz, IPS, e que abrange uma grande gama aqui do espectro sRGB. É uma tela muito boa, tá? Dá pra você trabalhar tranquilo com essa tela, e principalmente para quem joga jogos competitivos, que baita tela. Baita tela para jogo competitivo, 240 Hz, meus amigos, isso aqui pra você jogar um CS, fica muito top, você jogar um Valorant, até um Minecraft, enfim, isso aqui é maravilhoso, jogos que entregam muito FPS, vai muito bem. Agora, o medo que eu tenho sempre quando eu pego um Acer, é que os Acers fazem muito barulho. A gente já sabe disso, Acer Nitro V tá aí pra provar isso, o Acer Nitro V é um notebook que faz muito barulho, né? Os Predator também fazem mais barulho do que as concorrências, mas geralmente menos barulho do que os Nitro V, né? E esse aqui, será que faz barulho? Já vou adiantar pra você que eu não achei que faz muito barulho não, tá? Em alguns momentos um pouquinho mais alto do que um G16, mas de maneira geral eu achei ele muito bom, tanto em temperatura como na hora do barulho mesmo que ele faz, né? Seja trabalhando, seja jogando, vocês vão ver agora. Mas uma coisa que eu acho interessante quero muito que vocês comentem aqui os próximos vídeos que vocês querem ver dele, né? Que eu vou continuar testando ele. Eu vou usar ele como meu notebook principal, vou colocar lá no setup, vou usar pra gente testar. Dá pra fazer um comparativo dele, um review completo depois. Mas logo de cara já vou falar, que notebook da hora, que notebook completo. Mas sem enrolação, vamos testar jogando na prática. Antes da gente falar de benchmark, vamos falar de jogo na prática, de usar ele na prática, como é que é. Ó, tô aqui com o CS aberto aqui, já tem um tempinho, tem uns 10 minutos que o CS tá aberto aqui. E tá rodando muito bem, mais de 200 FPS, agora caiu pra 100 e pouco, porque o CS é muito instável, né? Você dá um Alt Tab e o negócio já cai o FPS, depois volta. Mas tá pegando máximas aqui de 300 FPS às vezes, 240, 300 FPS. A média tá em mais de 160 FPS com certeza, tá? Então, de boa. Temperatura, 78 graus, também tá tranquilo. E ó, a ventoinha tá no modo, ele tá no modo de desempenho, então fim aqui, ó, cliquei no botão
Predator dele. E aí ele abre aqui esse aplicativo, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aplicativo. E aí aqui eu coloquei no modo desempenho, tá? No modo desempenho e a ventoinha tá no automático. Então, é isso. Ele tá fazendo o barulho que ele quer fazer. Eu achei silencioso, tá? Claro, ele tá aqui num suporte de metal. Eu aconselho muito se você comprar esse notebook. Notebook gamer, de modo geral, eu aconselho muito que você use num suporte. Ou ventilado, ou desses normais mesmo. Esse suporte que eu tô usando aqui custa R$29 no Mercado Livre. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E já ajuda muito. Então tá 77 graus o processador, 70 a placa de vídeo. E não tá fazendo barulho, olha. Tá bem de boa. E a temperatura dele também tá bem tranquila, ó. Aqui na parte mais quente, tá 49 graus. Deixa eu ver do lado esquerdo. 35. Do lado direito. 35. Então o lado mais quente dele é aqui no meio, que chega a 49 graus. A tela aqui, ó, na base, no símbolo Predator. Calma aí, que eu mexi. Tá 44 graus. E a tela em si tá 36 graus, ó. Então não esquenta a tela, tá? Aqui onde a gente coloca o pulso, tá 30 graus. E no WSD aqui, ó, vou medir no S. No S tá 39 graus. E no W... Oxe, no W tá mais frio. Tá 36 graus. Então tá bem tranquilo mesmo a temperatura. E a parte de barulho também... Gente, tá de boa. E uma coisa legal tá vendo aqui no setup, como ele tem as entradas lá na parte de trás, ó, ele tá carregando nesse momento e eu tô inclusive com o meu SSD conectado, ó, mostra aqui. Olha só, tá com cabo aqui, ó, SSD conectado, tá vendo? E não aparece, eu poderia até conectar esse mouse aqui na parte de trás também, e aí não aparece, fica bem legal no setup, ó, fica clean, tá vendo? Eu gosto desse negócio de botar os cabos tudo pra trás ali, fica da hora. Enfim, jogando na prática, o CS, nossa, tá liso, meu. Processador não tem nem o que falar, né? i7 14700HX, tá falando de processador que tem 28 threads, meu Deus do céu. Ele entrega mais de 300 FPS no CS aqui, é porque tô no mata-mata, às vezes o FPS volta, vai, o jogo tá muito instável. Mas eu vou fazer um teste de benchmark agora aqui no CS, pra gente ver quanto que ele vai pegar de média. Vamos ver. E tá aí o resultado, ó, 299 FPS de média no benchmark do CS, vocês viram aí eu fazendo o benchmark e mesmo assim se manteve muito bem. E vários momentos do benchmark, inclusive, pegou mais de 300 FPS. Então assim, dá pra jogar CS tranquilo, tá? E dá pra jogar CS bem configurado aqui, utilizando esses 240 Hz de tela. É possível. Se você configurar bem configurado, você vai conseguir usar os 240 Hz de tela. Então, pra um jogo competitivo, não tem o que falar. Tá? Se for abrir um Valorant aqui, eu tô falando de 500 FPS pra mais. Então, não tem o que falar, o notebook é muito top para jogo competitivo, muito top, ele é bem preparado mesmo. Mas e para jogo de história? Será que faz muita diferença se a gente comparar com a versão com 4060 que sumiu do mercado, mas que, enfim, que tinha para vender também nessa faixa de preço? Será que ele é muito mais forte? Vamos ver agora. Olha, o Lucas tá me gravando, teve uma ideia bem legal que dá até pra gente testar. Esse notebook aqui com o hardware que ele tem, dá para você jogar na televisão da sua sala, sério, da sua casa aí, enfim, da sala, do quarto, não importa. Dá pra jogar alguns jogos aqui em 4K, tá? Vou te falar o porquê, olha isso aqui. Tô falando de Red Dead Redemption 2 com tudo no Ultra, tudo que dá. Olha isso aqui, gráfico, tá em Quad HD, né? 2560 por 1600. Tá, e aí eu coloquei, olha, tudo no Ultra. A única coisa que tá no alto é a qualidade da água porque não tem Ultra, ó. Só tem médio, baixo e alto. Tá tudo no mais alto que dá. E eu liguei o DLSS no modo qualidade. E olha só quantos FPS ele tá pegando. E o jogo tá bonito, hein? Meus amigos, mais de 60 FPS em Wide Quad HD com tudo no Ultra no Red Dead Redemption 2. Olha isso, 66 FPS. Quer dizer, se eu colocar tudo no alto aqui, eu consigo jogar em 4K na televisão com o DLSS ligado no modo qualidade. Só que é absurdo. E ó, ele já começou a fazer um barulho maior do que estava fazendo no CS. Mas ainda é um barulho bem aceitável. Não é tão barulhento quanto um Acer Nitro V, tá? É bem aceitável mesmo. Tem alguns notebooks que talvez fizessem um pouco menos de barulho, tipo um Asus TUF F16. Talvez um pouquinho menos. O ROG G16 faz um pouquinho menos, mas assim, nada demais. Eu vou ficar quietinho, o barulho tá bem aceitável, olha só. Vou até aumentar o volume dele aqui para vocês ouvirem. O barulho do som dele também. Tá, olha só, pra vocês ouvirem o barulho do som e comparar com o barulho do notebook também. Nossa, começou a fechar o tempo aqui, hein? Eita.
tá realmente muito aceitável. Temperatura em 80 graus, utilizando 15 GB de memória RAM, nossa. Tá aí um jogo que talvez merecia realmente um upgrade de memória RAM, né? Se você fizer um upgrade para 32 GB pode ser interessante. Porque ó, o Red Dead é um jogo que já utiliza toda a memória RAM. E de VRAM tá tranquilo, né? São 8 GB de VRAM, tá utilizando 5.4 GB, então bem de boa mesmo. Tá aí, muito aprovado, não tem o que falar do notebook. E aí, ó, ele tem esse botãozinho aqui, olha, na parte de cima dele, que serve para você alterar os modos de desempenho que eu tinha mostrado para vocês de dentro do aplicativo. Você consegue fazer isso só clicando no botão. Então, quando tá roxo, tá no modo turbo, eu posso clicar aqui, ó, pro modo silencioso. Na verdade, aqui tá no modo turbo, antes estava no modo desempenho. Agora tá no modo turbo. Mais uma vez, vai pro modo silencioso, e aí ele vai diminuir a ventoinha. Mais uma vez, vai pro modo eficiência, enfim, meio termo lá. E mais uma vez, aí ele volta pro modo que tava. Top, né? Já tem um acesso rápido ali, pra você não precisar sair do jogo e voltar. Muito bom. Bom, vocês viram aí então o CS, também jogando Red Dead. Gente, não tem muito o que eu ficar mostrando. O notebook é muito capaz, ele vai rodar muito bem qualquer coisa que eu colocar aqui. Eu fiz o teste, por exemplo, do Black Myth Wukong. Fiz vários testes do Black Myth Wukong. Mais pra frente, em outros vídeos, dá pra falar um pouco mais dos outros resultados. Mas eu quero mostrar principalmente dois resultados. Primeiro é o Black Myth Wukong em Quad HD com gráfico médio e Frame Generation ligado. Tô falando de Quad HD, tá? Ele pegou 104 FPS de média. Gente, a gente tá falando de Black Myth Wukong, é um jogo pesado, rodando com gráfico médio, mas eu poderia ser alto, não faz muita diferença. Aqui nós temos 8 GB de VRAM, só que eu sempre testo no médio pra gente ter o mesmo parâmetro, que tá rodando a mais de 100 FPS. É muito capaz. Eu também fiz esse mesmo teste em Full HD, gráfico médio, Frame Generation ligado, e ele pegou 131 FPS de média. Pra você ter noção, se a gente comparar com o Ace Nitro-V com 4060, o Ace Nitro-V 4060 pega 90 FPS. Eu tô falando de quase 50 FPS a mais no mesmo game em relação ao notebook com 4060. É claro, o Nitro-V tem uma 4060 capada, mas eu tô comparando porque é a mesma família, né? Será que vale a pena você economizar no Nitro-V ou ir nele? Depende muito do seu uso, mas tá aí a diferença. Outro jogo que eu testei também foi o Horizon Zero Dawn, em Full HD dessa vez, com gráfico médio pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue extrair nesse jogo, e ele pegou 136 FPS de média. E, mais uma vez, comparando com o Ace Nitro-V da vida, o Ace Nitro-V pegou 99 FPS de média no mesmo game. Então, realmente, aí tá aí uma diferença bem significativa, mais uma vez, de quase de 40 FPS ali. Então, não tem o que falar. O notebook, obviamente, é forte e, obviamente, roda qualquer jogo hoje em dia. Tem VRAM e tem memória RAM suficiente. E claro, dá pra fazer upgrade de memória RAM, dá até pra gente comprar a memória RAM e colocar nele aqui, se vocês quiserem, é um vídeo que dá pra fazer, deixar ele com 32 GB de memória RAM aí, ele aceita sim upgrade de RAM. E em alguns jogos você vai até conseguir extrair mais potência, como é o caso do Red Dead Redemption que vocês viram, né? Tá, mas não é só isso. Essa RTX tem outras diferenças. Uma outra coisa legal nesse notebook é que ele tem G-Sync, o que significa que, já que tem G-Sync, ele também tem NVIDIA Optimus. O G-Sync é uma tecnologia da própria placa de vídeo da NVIDIA que sincroniza os quadros que estão sendo gerados da placa com a tela. Isso aqui significa que para essa tecnologia existir, a placa de vídeo tem que estar ligado direto na tela do notebook. E como isso acontece, né? Como ela está ligada direto na tela para ter o G-Sync, ele também tem outra tecnologia chamada Optimus. Essa tecnologia você ativa aqui no painel da NVIDIA. Eu vou até fechar e vou abrir de novo. Ó. Na página inicial, você clica com o botão direito, mais opções, painel de controle da NVIDIA. Aqui ele vai abrir esse painel de controle da sua placa de vídeo. Você consegue fazer algumas configurações legais aqui, ele demora para abrir mesmo. Você vai vir aqui ó, em modo de vídeo e vai aparecer isso daqui. Você pode colocar para ele selecionar automaticamente Optimus ou NVIDIA apenas. O que isso significa? No Optimus, toda vez que você abrir um jogo ou um aplicativo pesado que precisa da placa de vídeo, às vezes você vai ver até a sua tela piscar. Ele vai desativar a placa integrada do processador e vai ligar a placa de vídeo do notebook direto na tela, automaticamente. Se você colocar NVIDIA apenas, ele vai 100% do tempo estar usando a placa de vídeo ligada na tela como o processador de vídeo principal. E se você colocar a seleção automática, ele desativa isso, então a maioria das vezes vai utilizar o processador, e aí quando o Windows entender, ele liga a placa de vídeo. O Optimus ele é muito inteligente, então quando você deixa aqui, ele realmente só vai usar a placa de vídeo quando precisa usar a placa de vídeo. E você não vai ter gargalo, você vai ter um desempenho muito bom. E o NVIDIA apenas, claro, aí também vai ter um desempenho muito bom, só que vai gastar mais bateria, porque mesmo nesse momento que eu estou aqui na tela inicial, ele está utilizando a minha placa de vídeo. Então eu gosto de deixar no NVIDIA Optimus. Vou aplicar, olha só, vai até piscar a tela.
deu até uma travada a tela, ó. A tela trava, desconecta, conecta de novo, tá vendo? Fez até o barulho. Pronto. Significa que aplicou. Agora no Optimus, nesse momento que eu estou na minha área de trabalho, a minha placa de vídeo RTX 4070 não está sendo utilizada para gerar essa imagem. O que está sendo gerado aqui é com o processador. Então eu estou economizando bateria. Quando eu abrir um jogo, ele vai até aparecer uma mensagem aqui na lateral dizendo que a minha placa de vídeo foi ativada, o NVIDIA Optimus está ativo. E aí naquele momento do jogo, aí sim a minha RTX vai estar sendo usada. Então é legal deixar no NVIDIA Optimus porque você vai ter um bom desempenho e além disso você vai conseguir trabalhar ou jogar com bom desempenho e também vai conseguir economizar energia quando não estiver utilizando tudo isso, né? Agora, uma outra coisa que esse notebook aqui é maravilhoso é na hora de trabalhar. Então eu vou até colocar aqui para abrir um Premiere Pro, ó. Cliquei aqui para abrir o Premiere. Enquanto o Premiere... Já abriu. Abre bem rápido, né? Tem 16 GB de RAM, então abre rápido. Premiere aberto, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui no painel da NVIDIA, se a gente clicar em ajuda e informações do sistema, ele vai me dar umas informações da placa de vídeo. São elas a informação de que ela tem até 140 watts de TGP, então não é uma placa limitada. Mas a mais importante aqui que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. A quantidade de núcleos CUDA, que é a quantidade de núcleos da placa de vídeo. Lembrando, a placa de vídeo ela é um processador, tá, gente? Como se fosse um processador normal de notebook. Ela nada mais é do que um processador. E cada processador tem uma certa quantidade de núcleos, né? Para você ter noção, uma RTX 4050 e uma 4060 tem em média 2.100 núcleos. Sim, uma 4060 tem em média 2.160, 2.100 núcleos. Essa placa aqui, pessoal, tem 4.608 núcleos. É como se fosse duas RTX 4060. Esse é o nível de desempenho desse notebook aqui. Ou duas RTX 4050 também. É muito forte mesmo. Então, em algumas aplicações, talvez a gente não perceba tanta diferença. Tipo, na hora de jogar ele é mais forte, mas não é tão mais forte assim. Não é o dobro de potência da versão do Helios com 4060, mas na hora de trabalhar, na hora de fazer um render de um vídeo, na hora de fazer um projeto 3D, é muita diferença, são muitos núcleos a mais. E sabe para quem que importa muito isso também? Não só para esses trabalhos que eu falei, mas para quem trabalha com IA, inteligência artificial. Porque cada núcleo dessa placa de vídeo pode ser usado como uma NPU, né? Pode ser usado como um processador de inteligência artificial. Isso faz com que a quantidade de TOPS, que são basicamente a potência de processamento de inteligência artificial que essa placa de vídeo tem, é muito maior do que uma 4060. Então realmente esse notebook aqui, para quem vai trabalhar principalmente com IA, edição de vídeo, de foto, projeto 3D, é absurdo. O potencial de renderização desse notebook é muito alto. Olha só, tô aqui com o Premiere aberto, obviamente aquele projeto que a gente sempre abre aqui vai abrir tranquilo, né? Então eu tô aqui com um projeto de 3 minutos, cheio de efeito, etc. Gente, isso aqui é tranquilo, né? Vai abrir tranquilo, vai rodar tranquilo. Então mesmo nessa parte, ó, cheio de efeitos, eu posso colocar na potência nativa, na resolução nativa 4K, olha só. Ele passa liso, não tem o que falar. E o quão rápido ele vai renderizar também vai ser impressionante. Como esse vídeo é muito curto, a gente não vai ter essa noção tão grande. Mas imagine que eu estou fazendo esse teste de 3 minutos e a gente vai poder comparar com outros notebooks, mas se esse projeto tivesse 3 horas, a diferença de potência de tempo de renderização desse notebook para outro seria muito maior, né? Então olha só, o projeto tem exatamente 3 minutos e eu vou colocar aqui para renderizar. Eu vou até marcar aqui no cronômetro para fazer aquele teste que a gente sempre faz. Ok? Pronto. Quando eu clicar aqui em exportar, eu já vou dar play no cronômetro. Então, cliquei, dei play e tá rodando aqui o cronômetro agora. Mais uma vez, o projeto tem 3 minutos. Vamos ver quanto tempo leva para ele fazer esse render aqui. Eu já espero que ele faça em menos de 1 minuto. Vamos dar uma olhada. Enquanto ele está fazendo, olha só, é muito rápido mesmo. Eu vou até ver quanto tempo que levou para outros notebooks que a gente já testou aqui fazer esse mesmo render. Olha só, tá acabando aqui e finalizado. Ok? Fez em 1 minuto e 2 segundos. Para você ter uma noção, o Acer Nitro V com 4060, eu posso fazer esse comparativo porque a 4060 do Nitro V, apesar de capada, ela tem uma quantidade de núcleos normal de uma 4060, né? Então não faz diferença. Renderiza esse vídeo em 1 minuto e 21 segundos. Eu tô falando de 21 segundos de diferença em um vídeo de 3 minutos para uma RTX 4060 e uma RTX 4070. Então é realmente muito forte, muito forte. Nem toda aplicação vai conseguir extrair tudo isso.
tá? Tem aplicação que não. Como vocês viram, não foi o dobro de mais rápido. E nem o jogo pega o dobro de potência, o dobro de FPS. Então nem toda aplicação extrai tudo isso. Mas algumas aplicações extraem, e mesmo não extraindo tudo isso, é uma grande diferença. O notebook é bem forte para trabalho. E uma outra coisa legal é o aplicativo da própria Predator, né? Como vocês viram aqui, o teclado dele é um teclado full size, olha. Tem tecla numeral aqui do lado separado, é um teclado muito bom para quem trabalha. E entre as teclas nós temos a tecla Copilot, afinal de contas é um Copilot Plus PC, né? Nós temos uma RTX 4070 que é mais do que suficiente para gerar aqui inteligência artificial sem precisar de internet. Nós temos também esse botão aqui, olha, que é o botão Predator. Quando a gente clica, ele abre o software da Predator para que nós possamos configurar as coisas aqui do notebook. Olha, ele já abriu aqui atrás o software da Predator. E esse software é bem legal, dá para fazer umas coisas bacanas nele. E o aplicativo da Predator, né, é muito bom, é bem completo também. Então, abrindo aqui nós temos, como vocês já viram, os modos de desempenho, entre o modo silencioso, equilibrado, desempenho e turbo. Tem aqui os controles da ventoinha, mesma coisa do Nitro Sense, né? Então aqui eu consigo controlar ela personalizável, colocar no máximo, colocar no automático. Tem a parte de iluminação, então eu posso controlar por área ou todo o notebook. E tem outras configurações de som, configuração pessoal, de verificação, de bateria. Inclusive esse notebook, na hora que você inicia ele, que você clica para ligar, ele faz um barulhão, cara. Ele tem um barulho, não é barulho de ventoinha não, é um barulho que sai na caixa de som mesmo, que é um barulho da Predator. É esse som de arranque. Então você pode vir aqui e desativar esse som de arranque, ó, animação e som de arranque do sistema. Eu vou até desativar porque isso aqui faz muito barulho, não precisa disso aqui não. Então tem várias outras coisas que você pode ligar e desligar aqui para configurar, o que é legal, configuração de bateria. Você pode ver a temperatura do processador, da GPU, tudo por aqui também. E, mais uma vez, você tem também aqui a parte de configuração de iluminação. Aqui, ó, iluminação Pulse Bar. Então vem aqui, olha, controle por área. E aí agora eu posso controlar a iluminação do teclado, se eu quiser, ou a iluminação do logo. Posso colocar aqui no modo neon, no modo respiração, ou escolher uma cor específica para o logo. Eu vou deixar aqui o meu logo na cor azul, pronto, que é o logo da parte de trás. E o logo aqui, o teclado, né, eu posso deixar ele também da cor que eu quiser. Nesse momento ele está vermelho. Eu posso colocar, ele é por zona, né, então eles são 4 zonas de teclado. Eu posso controlar a zona, então eu posso deixar essa zona aqui, por exemplo, azul, a zona do meio vermelha, a outra zona azul de novo e a outra vermelha. Pronto. Aí agora eu vou aplicar. E olha só como é que ficou. Como eu misturei as cores, né, ficou meio que roxo, ó. Ficou um azul meio roxo de novo e vai para um vermelho. Fica legal, então você pode fazer isso, você pode ir configurando como você quiser. Você não pode colocar o RGB por tecla, ele é por zona. E também, né, aqui no logo, mais uma vez, deixei azul. Aí agora aqui ele fica azul. Legal, aplicativo bom, tem tudo, funciona, também tá bem legal. Bom, de maneira geral, eu achei muito legal. Ele é muito melhor do que a versão com 4060? Não, a não ser que seja para aplicações muito específicas, como de IA ou de renderização de vídeo, aí sim. De maneira geral, para o público geral, se for só para jogar, eu acho que a versão com 4060 já entrega desempenho. Porém, a versão com 4060 sumiu do mercado. Agora o que nós temos é a versão com 4070, que vai continuar no mercado. Inclusive, no final de novembro, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2025, então se você está vendo depois de novembro, é bem provável que já tenha lançado. Pesquise inclusive vídeo aqui no canal. Vai lançar um Predator com 5070. A versão com 4070 não vai sair de linha, tá? Vai continuar vendendo, mas também vai ter uma versão com 5070, mas aí ele vai ser mais caro, bem mais caro do que esse aqui. Então depois a gente faz vídeo dele, depois dá até para comparar também, ver se vale a pena comprar a versão com 5070. De maneira geral, se você tem até 12, 13 mil reais para dar em um notebook e você quer performance e quer um bom equilíbrio de custo-benefício, esse daqui é o melhor custo-benefício, ele é bem equilibrado, tá? Para você ter um notebook melhor que esse mesmo, você vai ter que gastar mais de 15 mil reais. É claro, existem notebooks nessa faixa de preço que são melhores em portabilidade, são mais portáteis. Por exemplo, até mesmo o Avel A70, nós já fizemos vídeo aqui que vocês estão vendo os takes, ele é um notebook forte, bem mais fraco do que esse, mas ainda é um notebook forte, porém é um notebook bem mais portátil. Bom, tem notebooks até que tem construções todas de alumínio, tem notebooks até mais fortes, mas aí não tem todas as funções. Então assim, falando de equilíbrio, esse aqui é o mais equilibrado nessa faixa de preço. E custando o que ele custa na faixa dos 8.799, realmente fica difícil não falar que é a melhor opção de notebook para você comprar nessa faixa de preço. Você se interessou no Predator Helios Neo 16 com 4070? Você gostou do design dele? Eu achei bonito. De verdade. Ó, vou até apertar aqui para poder ligar
O RGB, eu achei bonito. O que você achou? Quais os próximos vídeos que vocês querem ver com ele? Por favor, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, galera. Valeu, falou, link aqui na descrição. Valeu.